Beleza, hoje é dia 29 de março de 2023, mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 1, do curso técnico em informática do Cefores, da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Está chegando para vocês aí a tela do meu computador, e nessa tela nós temos a atividade 3, certo? Ok, deixa eu dar uma lida nessa atividade 3 com vocês. No texto abaixo temos um total de 1970 caracteres, ou seja, 1970 letras, números e espaços. Use a criatividade para organizar os mesmos dados para reduzir o máximo possível a quantidade total de caracteres. Não pode abreviar nomes. Aqui, ó, é a forma com que você deve enviar essa atividade. Você pode fazer ela do jeito que você quiser. Eu tenho utilizado planilhas, mas se você gosta de algum outro software, fique à vontade também para usar, não tem problema. Você pode mandar o arquivo anexado no e-mail, tá? Enviar a sua solução por e-mail para andré.cefores@gmail.com. No assunto do e-mail, você vai colocar PD1, atividade 3. Nesse caso aqui, porque é a atividade 3, certo? Importante, na primeira linha do texto do e-mail, colocar o seu nome completo. Coloca seu nome completo no e-mail, porque nem sempre as pessoas criam um e-mail e quando chega o e-mail vem o nome da pessoa. Então, isso facilita a minha vida. Importantíssimo, tem uma observação aqui, ó. Esse e-mail, andré.cefores, é só para atividades. Se você mandar alguma mensagem ou tentar conversar comigo por esse e-mail, você vai ficar uma semana esperando resposta. Esse e-mail não é o e-mail que eu uso para tratar de assuntos relacionados à disciplina. É só para receber as atividades. Qualquer dúvida com relação à minha disciplina, alguma coisa, você pode mandar ou no grupo, do grupo do WhatsApp, porque às vezes se eu não puder responder na hora, tem outro professor ou um colega que pode responder. Ou se você preferir, você pode pegar o meu contato lá no grupo do WhatsApp e mandar diretamente para mim também. Dito isso, vamos tentar entender o que nós temos aqui e ver que solução nós vamos adotar. Ana Júlia da Conceição morou na cidade de Manaus, estado do Amazonas. Caleb Castro morou na cidade de Curitiba, no estado do Pará. Marcelo da Mota morou na cidade de Recife, no estado de Pernambuco. Diogo Dias morou na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Bom, e assim vai, sucessivamente. Nós temos aqui, nesse texto, a informação de pessoas que moraram em cidades de diversos estados do Brasil. Então, o que nós vamos fazer é organizar essas pessoas, essas cidades e esses estados, de forma que eu consiga entender as mesmas informações, mas nós vamos organizar isso aqui tudo de uma forma diferente. Porque se esse texto todo vai gastar 1970 caracteres no computador, a proposta é mexer nisso aqui para ter a mesma informação gastando menos de 1970. Essa é a ideia. O que nós precisamos lembrar aqui? Nós estamos considerando que essas pessoas que estão aqui, ó, Ana Júlia da Conceição, eu vou copiar esse texto, como eu sempre faço, para um outro software, para facilitar buscar coisas repetidas. Só um momento, selecionei, Ctrl C, vou abrir aqui o Notepad++, Ctrl V. Então está aqui o mesmo texto, só que num outro software. Por que eu coloquei nesse software? Porque quando eu seleciono, ele mostra se existe palavra repetida, tá vendo? Aqui o Paulo Gonçalves, o Paulo tem o Paulo de Paulo Gonçalves e tem o Paulo de São Paulo. Maria Alice, aqui ó, tem uma Maria Alice Teixeira aqui e uma Maria Alice Teixeira aqui. Ó, Maria Alice Teixeira, tem ela na linha 9 e na linha 24. Nós estamos considerando que trata-se da mesma pessoa. Poderia ser duas Maria diferentes? Sim, mas a título de exercício nós estamos considerando que é a mesma pessoa. Nós ainda vamos falar desse assunto mais para frente na disciplina. Como é que eu sei
se é a mesma pessoa, se são pessoas diferentes, certo? Bom, então, analisando essas informações aqui, eu entendi que são pessoas que moraram em cidades de diversos estados do Brasil. E é só isso que eu preciso saber. Então, eu vou começar a pegar esses dados e vou começar a colocar numa planilha numa forma diferente, que é a forma de tabelas. E aí, com isso, eu pretendo conseguir ter a mesma informação, porém, organizado de uma forma diferente, em tabelas, e com isso ganhar espaço no armazenamento do computador. A planilha é só uma ferramenta pedagógica para vocês entenderem o processo da transformação disso aqui para um outro formato, porque dentro do software de banco de dados vai ficar completamente diferente. Depois a gente ainda vai estudar. Na disciplina de bancos de dados 2, nós vamos aprender a criar os bancos de dados. Não, eu acho que no final dessa disciplina a gente já consegue criar os bancos de dados. Mas na disciplina de banco de dados 2, a gente continua aprendendo a usar os recursos de banco de dados. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro criar aqui uma tabela de pessoas. Eu vou mudar isso aqui. Eu vou botar isso aqui assim e vou botar esse cara aqui assim. Acho que assim vai ficar melhor. Então, eu vou ter aqui uma tabela de pessoas. Nós vamos criar um identificador para essas pessoas e elas terão o nome. Eu não preciso de 3 aqui, né? Fiz com 3 aqui, mas não há necessidade. Então, deixa eu corrigir isso aqui. Cadê o mesclar? Vamos desmesclar. Vamos mesclar só com 2. Pronto. Então, eu tenho aqui, deixa eu mandar também parar de exibir essas linhas de grade, para a gente entender melhor. Tira as linhas de grade e eu faço as linhas de grade do jeito que eu precisar aqui. Pronto. Então, eu tenho pessoas que terão um identificador, como já fizemos em exercícios anteriores. E agora eu vou começar a colocar o nome dessas pessoas aqui. Bom, então vamos lá. A primeira pessoa, Ana Júlia da Conceição. Ana Júlia da Conceição. Pronto, já está ali. Deixa eu tentar dar uma organizada nisso aqui, para não ter que ficar mudando toda hora para cima e para baixo. Caleb Castro. Vocês vão me ajudando aí, porque se eu colocar algum repetido, a gente tem que corrigir. Marcelo da Mota. Diogo Dias. Diogo Dias. Maria Vitória Duarte. Maria Vitória Duarte. Renan Lima. Paulo Gonçalves. Cauã Aragão. Maria Alice Teixeira. Já foi não, né? Foi não. Maria Alice Teixeira. Cauê Araújo. Cauê Araújo. Iago Teixeira. Ana Júlia Ferreira. Ana Júlia Ferreira. Elisa Martins. Bruno Alves. Ana Sofia Gomes. Samuel Cardoso. Bom, por que eu estou fazendo isso? Porque nós percebemos que existe, nesse formato aqui, ó, muita informação repetida. Por exemplo, Amazonas, ó, Amazonas aparece 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Pernambuco, 3 vezes. Paraná, 3 vezes. Rio Grande do Sul,
Mato Grosso do Sul. Então, está repetido. Se eu quero economizar espaço, se eu tirar as informações repetidas, a chance de eu economizar espaço é muito grande. Até porque esse banco de dados aqui poderia ter 200 milhões de brasileiros em 27 estados. Então, se eu tivesse que escrever todos os estados 200 milhões de vezes, eu gastaria muito mais espaço. Então, a estratégia de ganhar espaço aqui é isolar uma coisa que é única, que eu não preciso ficar repetindo ela. Então, esse é meio que a estratégia básica que a gente usa para ganhar esse espaço. Eu fiz alguma coisa repetida aqui? Não, ainda não, né? Danilo, Ana Sofia. Bom, depois a gente pode até pôr isso aqui em ordem alfabética, que é uma forma estratégica de saber se tem repetidos. Noah, Benda Oliveira. Benda Oliveira já tem, ó, é 18. Samuel Cardoso. Samuel Cardoso tem também, né? 16. Ó, Samuel Cardoso é o 16, então esse já foi. Maria Alice Teixeira, a gente falou dela, né? Maria Alice Teixeira é a 9, ó. Então já tem a Maria Alice Teixeira. Caleb Castro. Já foi? Cadê ele? Ah, no 2, beleza, bem lembrado. Caleb Castro já foi. Ah, o que eu fiz errado aqui? Caleb Castro. Ah, não, isso aqui é outro, né? Não, colei um cara errado aqui. Caleb Castro já foi. Bruno Alves também já foi, é o 14. Então, tchau. É o 13. Diogo Dias. É o 4, também já foi. Então, aqui fechou. Então, fiz as pessoas. Agora eu vou fazer as cidades e os estados. Então, deixa eu só colocar isso aqui bonitinho. Pronto. Isso aqui vai ser o 20 e o 21. Outro ficou com 19. 20, 21. Oh, caramba. 20, 21. Ok. Beleza, então já separei as pessoas. A próxima coisa que eu tenho aqui são as cidades. Eu vou fazer de um jeitinho diferente hoje, até para ajudar quem está chegando hoje para entender nossas estratégias. Cidades, vou fazer a mesma lógica. Separar as cidades. Essas cidades também terão um identificador e um nome. E elas terão mais coisas. Então, vamos lá. Deixa eu chegar isso para cá. Chega isso para cá. Pode ir, não. Eu vou colocar isso aqui assim. Depois a gente vai ver o que vai acontecer aqui. Então, vamos lá. Vamos ver as cidades. Deixa eu centralizar isso aqui. Pronto. 1, 2, 3. Nós teremos algumas cidades aqui. Então, vamos pegar as cidades. Primeira cidade, Manaus. Depois, Curitiba. Recife. Porto Alegre. Maceió. Deixa eu ir alinhando esse negócio bonitinho para ficar legal. Maceió, Campo Grande, Teresina, Ribeirão Preto. Me ajudem, se eu passar batida e colocar alguma repetida, você me alerta. Uberaba, Cuiabá já foi, né? Não, né? Foi não. Cuiabá. Maceió já foi. Maceió é a 5. Manaus já foi. Manaus é a cidade 1. Curitiba já foi, a cidade 2. Campo Grande também já foi, que é a 6. Teresina já foi a 7. Recife, 3. Porto Alegre, 4. Maceió, 5, né? Manaus já foi, que é a 1. Curitiba já foi, que é a 2. Porto Alegre já foi, que é a 4. Cuiabá também já foi, que é a 10. Porto Alegre já foi, que é a 4.
Recife, já foi K3, Uberaba também já foi, Porto Alegre, K4 e Manaus também já foi. Então, olha só, beleza. Então, cidades, nós pegamos apenas 10 cidades aqui para resolver o problema. Então, deixa eu tirar esse negócio aqui, eu não preciso mais desse pontilhado aqui. Show de bola. Mas esse aqui ficou feio. Eu não gosto do negócio feio, eu gosto do negócio bonitinho aqui, arrumadinho. Todo mundo que mexe com banco de dados tem mania de fazer o negócio organizado. Beleza, pronto. Agora, eu vou criar uma para os estados. Posso diminuir aqui um pouquinho? Então, vamos lá, Amazonas, etc. Então, eu vou criar aqui, ó, uma outra tabela para colocar os estados. Aí, os estados, eu também vou criar um identificador para eles. Só que no caso dos estados, a gente já tem um identificador muito conhecido, que se chama sigla. Muitos conhecem os estados, todos deveriam conhecer os estados pelas suas respectivas siglas. O que é a ideia, gente, desse identificador que eu estou falando? Desde que surgiu a computação, tudo virou código. Tudo virou código. Isso no seu dia a dia está mais presente do que você imagina. E muitas vezes você nem repara. Quando você, por exemplo, vê um carro na rua, o carro tem vários identificadores. Ele tem uma placa, que é um código, que quando você pega aquele código da placa, você tem que achar um carro só. A ideia desses identificadores é pegar um monte de coisa repetida e dar um código para você saber qual é aquela coisa. Então, os carros têm a placa, para na hora de fazer a multa, o guarda só pega a sua placa e faz a multa. Na hora que você tem que pagar o tal do IPVA, você tem um Renavan, que é outro código. Você, como pessoa física, você tem o RG, você tem o seu documento de identidade, você tem o seu CPF. Quando você vai no banco abrir uma conta, você tem um número de conta, ou seja, tudo tem um código. E esse código, ele não repete. Por que ele não repete? Porque esse código, a função dele é identificar uma coisa que está misturada num conjunto de coisas. Você tem um balaio com um monte de coisa igual, se você não tiver um código, você não consegue identificar de forma única. Esse é basicamente o conceito de chave primária que a gente ainda vai falar muito, estudar muito nessa disciplina e na outra, tá? Aí, na hora de... Eventualmente, você pode criar esses identificadores ou usar algum que já exista. Então, se eu fosse criar aqui uma tabela para veículos, para carros, muito provavelmente eu poderia criar um identificador placa. Por quê? Porque já é um identificador que todo mundo já está habituado com ele e já conhece. Nas pessoas aqui, eu poderia ter pensado no CPF. Mas como a gente está tratando do exercício que tem só esses dados, eu estou me atendo apenas ao exercício aqui, tá? Então, no caso dos estados aqui, ó, eu vou usar sigla e nome. Então, vamos lá pegar Amazonas, sigla AM. Paraná, sigla PR. Vou dar uma centralizada nesse negócio aqui. Pronto. Depois do Paraná, o próximo é Pernambuco. Pernambuco é Depois de Pernambuco, nós temos Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é... Rio Grande do Sul é RS. Alagoas, sigla é AL. Mato Grosso do Sul é MS. Piauí é I. São Paulo é SP. Minas Gerais é MG. Mato Grosso é MT. MT. Alagoas, eu acho que já foi. Não, já foi. Amazonas também já foi.
Paraná já foi, Mato Grosso do Sul já foi, Piauí já foi, Pernambuco já foi, Rio Grande do Sul já foi, Alagoas também já foi, Amazonas já foi, Paraná já foi, Rio Grande do Sul, Mato Grosso já foi, Rio Grande do Sul, Pernambuco já foi, Minas Gerais já foi, Rio Grande do Sul já foi, Amazonas já foi. Pronto. Já consegui colocar todos os estados aqui. Bom, eu espero que você esteja percebendo que, a partir do momento que eu pego uma coisa que repete muito, coloco ela uma vez só, crio um identificador, e vocês vão entender depois o papel importante que esse identificador tem. É graças a um identificador que é sempre muito menor do que a informação completa que a gente vai conseguir ter uma economia significativa. Bom, então, recapitulando, olhando para o exercício, eu percebi que tinham três coisas: pessoas, cidades e estados. Essas três pessoas, essas três coisas, elas têm algum tipo de relação. A pessoa morou em uma determinada cidade e uma cidade está localizada em determinado estado. Então, para que eu pegue isso aqui, essas três tabelas, pessoas, cidades e estados, e faço elas terem exatamente o mesmo significado do que está escrito nesse texto, eu preciso fazer o seguinte: eu preciso saber, primeiro, em que estado está cada cidade. Então, eu vou pegar aqui, vou fazer como? Na tabela de cidades, eu vou colocar aqui, uma coluna chamada estado, para mim vincular cada cidade ao seu respectivo estado. Então, Manaus está no estado de identificador AM. Ou seja, Manaus fica no estado AM, AM significa Amazonas. Curitiba, vamos lá, o próximo aqui, Curitiba no estado do Paraná. Então, Curitiba fica no estado PR. Recife fica no estado de Pernambuco. Então, Recife fica no estado PE, que é Pernambuco. Porto Alegre fica no estado do Rio Grande do Sul. Então, Porto Alegre fica no estado do Rio Grande do Sul, que é RS. Maceió, no estado de Alagoas. Então, Maceió, que é a cidade 5, no estado AL. AL é Alagoas. Campo Grande. Campo Grande fica no estado de Mato Grosso do Sul. Então, Campo Grande fica no MS. MS é o estado Mato Grosso do Sul. Teresina fica no Piauí. Teresina fica no Piauí. Ribeirão Preto, São Paulo. Então, Ribeirão Preto fica no estado SP. Uberaba fica no estado de Minas Gerais. Então, Uberaba fica no estado MG. Mato Grosso, depois de Uberaba, nós temos o quê? Cuiabá, no estado de Mato Grosso. Então, Cuiabá fica no estado de Mato Grosso. Com essa coluna estado, associada ao identificador da tabela estados, eu consigo dar parte do significado do que nós temos naquele texto. Eu consigo falar o seguinte: Maceió, a cidade de Maceió fica em qual estado? Fica no estado AL. Qual que é o estado AL? Alagoas. Então, percebam que eu consegui fazer esse vínculo que estava aqui no texto. Cuiabá, no estado de Mato Grosso. Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Esse significado que tem aqui no texto está todo aqui agora. Bom, agora eu preciso o seguinte. Eu preciso ligar as pessoas às suas cidades. Bom, primeiro eu quero explicar para vocês o seguinte: por que eu fiz a coluna estado dentro da tabela cidades? Porque existe um negócio em banco de dados chamado cardinalidade. Isso vocês precisam começar a tentar entender. Toda vez que eu separo essas coisas que eu identifiquei no texto, eu identifiquei lá pessoas, cidades e estados. Pessoas, cidades e estados.
Essas coisas se relacionam. Se relacionam como? A pessoa mora na cidade e a cidade fica no estado. Então, beleza. Por que eu pus a coluna estado aqui? Porque uma cidade, ela estará em um único estado. Mas um estado poderá ter várias cidades. Então, isso é cardinalidade. Uma cidade estará localizada em um único estado, mas um estado poderá conter várias cidades. Então, se o relacionamento de cidades e estados é de cardinalidade, um estado para muitas cidades, eu coloco a coluna na tabela cidades. Bom, então, diante dessa lógica, vamos analisar agora o relacionamento da tabela pessoas com a tabela cidades. Uma pessoa, ela pode morar em quantas cidades? Várias. Você pode estar morando em Uberaba hoje, ano que vem você muda para Ribeirão Preto, fica lá 3 anos, depois de Ribeirão Preto você muda para Franca. Então, na linha do tempo, né, uma pessoa pode morar em várias cidades. Então, vamos pensar aqui, ó. Eu falei para vocês que a cardinalidade de estados e cidades é a seguinte: um estado N. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma ligação aqui. Eu consigo inserir uma setinha nesse negócio, hein? Se tiver muito difícil, vai ficar assim mesmo. Então, aqui, ó. Eu vou pôr assim, ó. Deixa eu ver. Vou pôr aqui no meio, já sei. Vou pôr aqui no meio, ó. O relacionamento aqui seria N. Não ficou bonito isso aqui, não. Assim ficou mais bonitinho. O que eu estou querendo dizer com isso aqui, ó? Eu estou dizendo que o 1 está do lado de estados, o N está do lado de cidades. Então, um estado para muitas cidades. Se eu for fazer isso aqui, ó, de pessoa para cidade, é N para N. Por quê? Uma pessoa pode morar em quantas cidades? Muitas. Em uma cidade pode ter quantas pessoas morando? Muitas. Todo mundo enxergou isso? Muitas pessoas moram na cidade. Numa cidade moram muitas pessoas. Uma pessoa pode morar em muitas cidades, e numa cidade pode morar muitas pessoas. Então, é muitos para muitos. Quando a gente analisa isso, a linha do tempo, ela pode interferir nessa nossa decisão. Porque uma pessoa, normalmente, não mora em mais de uma cidade no mesmo momento. Então, por exemplo, hoje, onde você mora? Você mora em Uberaba. Então, algumas pessoas até moram, né? Tem gente que mora em Uberaba e em Uberlândia. A pessoa trabalha em Uberaba, tem um apartamentinho aqui que passa a semana, mas final de semana mora em Uberlândia. Então, eventualmente, às vezes até na mesma época, a pessoa pode morar em mais de um lugar. Eventualmente, isso pode acontecer. Então, essa cardinalidade, como é que a gente define ela? A gente já falou disso em outras aulas. Essas regras que interferem no projeto de banco de dados, elas estão associadas a como vai funcionar o sistema, o software, para aquela determinada empresa, para aquela determinada situação. Então, toda vez que você se deparar com um projeto de banco de dados que tem relação de pessoas para cidades, vai ser muitos para muitos? Não. Nós fizemos um exercício recentemente que falava da cidade onde a pessoa nasceu. Nesse caso, a pessoa nasce numa cidade só. Ela não nasce mais de uma vez. Então, se a gente estivesse falando aqui de pessoas e cidades onde as pessoas nasceram, como é que seria a cardinalidade? A pessoa nasce numa única cidade. Numa cidade podem nascer várias pessoas. Então, seria N para 1. N pessoas para uma cidade. Uma cidade para N pessoas. Porque a pessoa nasce numa cidade só. Mas eu estou falando de onde as pessoas moram. Então, uma pessoa pode morar em muitas cidades e em uma cidade pode morar várias pessoas. Ok?
Então, gente, é isso que eu estou tratando aqui agora, em banco de dados, a gente chama de mapeamento das cardinalidades. É entender como que se dá a relação entre essas coisas que a gente separa num projeto. E essas coisas, mais especificamente aqui, a gente está chamando de tabelas. Tudo bem? Bom, aí o que acontece? Toda vez que eu me deparar com uma cardinalidade de N para N, que a gente também chama de muitos para muitos, aqui é 1 para N, é 1 para muitos. Porque esse N pode ser 0, como pode ser infinito. Esse N pode ser 0, pode ser 1, pode ser 50, pode ser 15 bilhões. Tá? Depende do contexto. Então aqui, ó, nesse muitos para muitos, toda vez que eu tiver essa situação, eu não consigo resolver igual eu resolvi quando era 1 para muitos. Quando é 1 para muitos, igual é o caso de estados e cidades, eu vou lá na tabela do muitos, crio uma coluna e coloco o código do 1, que é o estado. Então, pronto, eu resolvo. Então, quando a cardinalidade é 1 para muitos, basta eu criar uma coluna na tabela do N, do muitos, e colocar o correspondente ao identificador da tabela que tem o 1 do relacionamento. Mas quando é muitos para muitos, eu só tenho uma saída. Eu preciso de uma terceira tabela para mostrar essa relação. Então, toda vez que eu pegar entre duas tabelas, eu, dentro do contexto, identificar que o relacionamento é muitos para muitos, eu preciso criar uma tabela aqui no meio, para mim resolver esse problema. Então, para fazer isso, eu faço da seguinte forma. Bom, então vou passar isso aqui para baixo. Bom, eu vou apagar esse muito para muitos, tá? Depois que eu identifiquei que entre cidades e pessoas é muitos para muitos, eu vou ter que criar uma tabela no meio. E essa tabela no meio, eu vou chamar de moradia, sei lá. Tem que pôr um nome para esse negócio aqui. Eu gosto de... Nesse caso aqui não fica legal. Quando eu preciso criar essa tabela aqui no meio, quando cardinalidade é muitos para muitos, eu gosto muito de usar pessoas, cidades. É até uma forma de mostrar que essa tabela nasceu porque a cardinalidade entre pessoas e cidades seria muitos para muitos. Mas isso aqui não representa bem a relação que existe entre que eu quero mostrar entre pessoas e cidades. Eu vou chamar isso aqui de moradia, ou seja, a pessoa tem moradia ou teve moradia naquela cidade. Aí, nessa tabela aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar qual é a pessoa e qual é a cidade. Olha que legal que vai ficar isso aqui, quer ver? Deixa eu fazer aqui o tabelinha e eu vou fazer o seguinte, ó. Posso diminuir? Ah, tá bom, já tá pronto. Bom, aí o que acontece? Essa tabela que eu criei, porque entre pessoas e cidades a cardinalidade era muitos para muitos, eu trago para ela, já começo ela com o identificador de pessoas e o identificador de cidade. Então, a cidade que tem o identificador ID, eu vou colocar aqui. E as pessoas que também têm um identificador ID, eu vou falar qual é a pessoa aqui. Olha só como é que a gente vai resolver isso agora. Vamos pegar o primeiro caso. Ana Júlia da Conceição, em Manaus. Cadê a Ana Júlia da Conceição? É a pessoa 1. A cidade de Manaus é a cidade 1. Então, o que eu estou falando nesse moradia? Eu estou falando que a pessoa 1 morou ou mora na cidade 1. O que eu estou falando com isso? Que Ana Júlia da Conceição morou ou mora na cidade de Manaus, que fica no estado do Amazonas. Vamos pegar o próximo caso. Caleb Castro, em Curitiba. Caleb Castro é a pessoa 2. Curitiba é a cidade 2. Marcelo da Mota, Recife. Marcelo da Mota é a pessoa 3. Recife é a cidade 3. Aqui, gente, está coincidindo os números, mas é só uma coincidência. Mais para o final, vocês vão perceber que essa coincidência some. Diogo Dias, em Porto Alegre.
Diogo Dias, Porto Alegre. Maria Vitória Duarte, Maceió. Maria Vitória Duarte, Maceió. Renan Lima, Campo Grande. Renan Lima. Se for uma dúvida, fala alto aí para a gente saber qual que é a dúvida. Renan Lima, em Campo Grande, que é 6. Depois de Renan Lima, Paulo Gonçalves, Teresina. Paulo Gonçalves, que é o 7. Teresina, que é o 7. Cauã Aragão e Ribeirão Preto. Cauã Aragão é o 8. Ribeirão Preto também é o 8. Maria Alice Uberaba. Maria Alice Teixeira, pessoa 9. Uberaba é a cidade 9. Cauê Araújo, em Cuiabá. Cauê Araújo é o 10. Cuiabá também é o 10. Acabou as coincidências. Agora vocês vão ver na prática como é que isso aqui vai funcionar. O Iago Teixeira, em Maceió. Iago Teixeira é o 11. Maceió é o 5. Cidade 5. Ana Júlia, em Manaus. Ana Júlia é a pessoa 12. Manaus é a cidade 1. Elisa Martins, em Curitiba. Elisa Martins é a pessoa 13. Curitiba é a cidade 2. Bruno Alves, em Campo Grande. Bruno Alves é a pessoa 14. Campo Grande é a cidade 6. Ana Sofia Teresina. Ana Sofia é a pessoa 15. Teresina é a cidade 7. Samuel Cardoso, em Recife. Samuel Cardoso é a pessoa 16. Recife é a cidade 3. Danilo Silveira, em Porto Alegre. Danilo Silveira é a pessoa 17. Porto Alegre é a cidade 4. Brenda Oliveira, em Maceió. Brenda Oliveira é a pessoa 18. Maceió é a cidade 5. Luiz Duarte, em Manaus. Luiz Duarte é a pessoa 19. Manaus é a cidade 1. Ana Luísa Dias, em Curitiba. Ana Luísa Dias é a pessoa 20. Curitiba é a cidade 2. Noah Rodrigues, em Porto Alegre. Noah Rodrigues é a pessoa 21. Porto Alegre é a cidade 4. E tem mais um punhado aqui que eu não sei porque eu não coloquei de lá. Então vamos... Ah, é porque repete? Brenda Oliveira já foi? É porque começa a repetir, né? Brenda Oliveira. Ah, beleza, entendi. Então vamos continuar. Fizemos o Noah Rodrigues. Agora nós vamos para a Brenda Oliveira, que morou em Porto Alegre. A Brenda Oliveira é a pessoa 18 que morou em Porto Alegre, que é a cidade 4. Então aqui continua a nossa brincadeira. Ó. Samuel Cardoso, em Cuiabá. Samuel Cardoso é a pessoa 16 que morou em Cuiabá, que é a cidade 10. Maria Alice, em Porto Alegre. Maria Alice, cadê ela? Maria Alice é a pessoa 9. Maria Alice morou onde, gente? Porto Alegre. Maria Alice morou em Porto Alegre, que é a cidade 4. Caleb Castro morou em Recife. Caleb Castro, cadê você? A pessoa 2. Então, a pessoa 2 morou em Recife, que é a cidade 3. Bruno Alves, em Uberaba. Bruno Alves, cadê o Bruno Alves? Bruno Alves é a pessoa 14. Pessoa 14 que morou em Uberaba, que é a cidade 9. Elisa Martins, que é de Porto Alegre. Elisa Martins, cadê você, Elisa? Elisa Martins é a pessoa 13. Pessoa 13 que morou em Porto Alegre. Porto Alegre é a cidade 4. E, por último, Diogo Dias, que morou em Manaus. Diogo Dias,
Diogo Dias, que é a pessoa 4, que morou em Manaus, que é a cidade 1. Pronto. Então, olha só a situação. Com essas 4 tabelas, eu consigo reproduzir exatamente tudo que está definido nesse texto. Ó. Você pode escolher qualquer um aqui. Ó. Cauê Araújo morou na cidade de Cuiabá, no estado do Mato Grosso. Cadê o Cauê Araújo? Está aqui, pessoa 10. O Cauê, ele morou aqui, ó. Pessoa 10 na cidade 10. Cidade 10 é Cuiabá, Cuiabá em Mato Grosso. Se eu pegar essa situação aqui, ó, 19 é o Luiz Duarte. A pessoa 19 morou na cidade 1. Cidade 1 é Manaus, no Amazonas. Então, aqui, ó, nessa estrutura, vocês vão perceber que as coisas param de ficar repetidas. Onde estão os estados? Estão aqui, ó, Amazonas, Paraná, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Eles têm um simples identificador que toda vez que precisar, eu vou usar o identificador. O identificador é sempre uma informação muito menor. Então, por exemplo, no caso das pessoas, Ana Júlia da Conceição, o nome dela tem uma cacetada de caracteres. Mas toda vez que eu precisar fazer referência a Ana Júlia da Conceição, eu vou usar o identificador 1. E eu mostrei já para a galera que está aí há mais tempo, lá no manual do software de banco de dados, que cada tipo de informação ocupa uma quantidade de espaço em disco. Mais para frente, a gente vai voltar a consultar essa documentação para que vocês entendam isso melhor. E para a gente finalizar aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo isso que eu fiz aqui, vou dar um Ctrl+C, vou voltar para o meu editor aqui, ó, só para mim ver o quanto de espaço gerou essa minha proposta, para ver se ela realmente está mais interessante. Mas olha só, eu já comentei também, e é sempre bom repetir isso. Todos esses exercícios que a gente está fazendo, eles representam uma pequena amostra, mas que porcaria, gente. Uma pequena amostra de um banco de dados que vai ter o volume de informação muito superior ao que tem aqui. Aqui, ó, isso aqui é o que eu dei Ctrl+C na planilha e colei aqui. Ficou meio torto, mas dá para a gente ter uma ideia. Aqui, ó, são 1.124. É o tamanho de itens que tem aqui, ó. Se eu considerar que tem um monte de tab repetido aqui, ó, eu tirar. Substituir, localizar e substituir. Pum. Ah, só que agora eu tinha que ter trocado por espaço, né? Vou trocar o tab, eu Ctrl+H, eu troco o tab por um espaço. Assim fica melhor. Assim eu paro de ter espaço repetido. Nossa, mas tem muito espaço aqui para baixo também. Vai ter muito espaço repetido. Então eu vou trocar 2 espaços por um espaço só. Pronto. Vamos ver o tamanho que ficou isso aqui agora. Todos aqueles dados que estavam na planilha estão aqui agora, com a diferença que eu tirei um monte de espaço que estava sobrando. Então, ó, 952 é a quantidade de caracteres que tem aqui. Caracteres, espaços e números. Então, nós temos 952. O exercício tinha 1970. É uma redução significativa? Sim. De 1970 para 952 é praticamente metade. Mas a gente tem que pensar o seguinte, que a economia que eu faço aqui é em escala. Porque se eu imaginar que o Bruno Alves, ele pode, durante a sua vida, morar em 26 cidades do Brasil, cada vez que o Bruno Alves morar numa cidade, eu só vou acrescentar 2 numerozinhos aqui na tabela moradia. O Bruno Alves já está aqui, as cidades já estão aqui, as pessoas já estão aqui. Vai crescendo só essa tabela aqui, ó, 2 números. Então, se eu pegar o Brasil, que tem 250 milhões de brasileiros, eu teria aqui em pessoas, ó, 250 milhões de pessoas. Mas se imaginar que cada brasileiro já morou em pelo menos 3 ou 4 cidades, essa tabela moradia teria 250 milhões vezes 4. E aqui eu teria só 5 mil e poucas cidades no Brasil.
Então, quando eu falo que a gente ganhou, aqui a gente ganhou em 50% em relação a essa amostra aqui, que é uma amostra muito pequena para a sua realidade global. A realidade disso aqui, ó, é um país com mais de 5 mil municípios e mais de 200 milhões de habitantes. Então, quando eu faço um esboço de um projeto aqui, eu ganho 50%, 40% nessa amostra que é muito pequena. Mas se eu levar isso aqui para a escala desse banco de dados, quando ele tiver com todas as informações necessárias, a economia é muito maior. Ok? Dúvidas? Bom, já está disponível, então, a atividade 4. No mesmo endereço, ó, andré.sqlweb.com.br/at4.pdf. Essa é a atividade 4. A lógica é a mesma, tá? Nossa aula vai até às 5 da tarde. Vocês podem ficar aqui no laboratório tentando fazer essa atividade, pode fazer em casa, pode fazer a hora que você quiser, do jeito que você quiser. O legal de fazer aqui é que você está com seus colegas aí, você pode trocar ideia, pode trocar figurinha. A Milena, que é a monitora da disciplina, atende também via Meet, se alguém quiser mandar mensagem e falar com ela. Tá lá no grupo do WhatsApp, foi postado o contato. Aliás, a Milena, que é a monitora, está lá no grupo do WhatsApp, pode chamar ela para tirar dúvida também. Agora, eu vou ter que começar do primeiro até o quarto. Faz o 4 primeiro, porque o 4 você tem um prazo para até quarta-feira de semana que vem. Então, pessoal que está chegando hoje pela primeira vez, faz a atividade 4 primeiro, manda para mim por esse e-mail até no máximo 1 da tarde da quarta-feira da semana que vem. E aí, quando você mandou esse, você começa a voltar nos anteriores e fazer os anteriores. Manda de novo. Desconsidera o e-mail errado que você mandou e manda de novo esse endereço certo. Certo? Mais alguma dúvida? Então, atividade 4, galera, mãos à obra.